Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, último crítico honesto do YouTube, sejam bem-vindos ao meu estúdio. É difícil encontrar algum filme original nos cinemas, ainda mais difícil encontrar algum que seja divertido e que tenha boas ideias. E O Dublê é só mais um daqueles exemplos de filmes que tentam lucrar em cima de ideias antigas de uma maneira idiota para um público que consome tudo que é vomitado por Hollywood. Eu não posso pedir muito, pois eu sei que o grande público realmente não se importa com o que tem no conteúdo. Tá tudo bem, você pode gostar do que você quiser, sem ter que ficar ouvindo um velho sem noção na internet dizendo que você tem ou não que gostar. Goste do que você quiser, eu não pago suas contas, eu não tenho nada a ver com isso. Só que na minha singela opinião, O Dublê é só mais uma porcaria sem cérebro e mal feita e desnecessária que daqui a 2 semanas vai ser descartada no aterro sanitário do cinema e esquecida lá para sempre. Temos aqui um remake da série Duro na Queda, dos anos 80, que já não era grande coisa na época, mas que tinha Lee Majors no papel principal como o dublê Colt Seavers. A série, que teve 5 temporadas, era sobre um dublê caçador de recompensas que aprontava altas confusões, capturando bandidos enquanto não precisava participar de filmagens. No filme, interpretado por Ryan Gosling, Colt é o dublê de Tom Ryder, um grande astro do cinema de ação, mas Colt acaba descartado pela indústria do cinema depois de sofrer um grave acidente durante as gravações de um filme. 18 meses depois, ele está trabalhando como manobrista em um carro em um restaurante em que ele pode comer quantos burritos ele aguentar até ser chamado de volta por Gale, uma produtora motherfucker, para um novo trabalho que reúne Colt e a sua antiga paixão Jodie, interpretada por Emily Blunt, que namorava com o nosso herói quando ela era apenas uma operadora de câmera. Depois do acidente de Colt, ele não conseguiu mais trabalho e os dois então deixaram de se ver e, curiosamente, agora ela é a diretora desse novo trabalho do Colt. Não é difícil assim, nesse ponto, já percebeu quão ruim é o roteiro do filme, pois se a Jodie e o Colt tinham um relacionamento e o cara se estrupiou todo em um acidente e ficou 1 ano e meio afunhanhado, a mulher nem ao menos tentou saber o que aconteceu com ele. Ok, então vamos dizer assim que a Jodie não tinha coração, ela deixou o Colt para trás e abraçou a grande oportunidade de dirigir um filme do Tom Ryder. E agora ela não curte muito a ideia de ter o Colt de volta ao set, ela não precisa de nenhuma distração, mas nos intervalos os dois ficam discutindo a relação na frente de todo mundo. Só que Gale, a produtora, diz que o Colt tem que encontrar Tom Ryder, o grande astro do filme de Jodie, em menos de 48 horas. E se ele não encontrar o ator, o estúdio vai parar a produção do filme e Jodie, o amor da sua vida, perderá a grande oportunidade e talvez nunca mais tenha outra igual. Agora, vem comigo, vamos pensar juntos por que raios uma grande produtora de Hollywood chamaria um ex-dublê que virou manobrista para investigar sem nenhuma habilidade investigativa do outro lado do mundo um ator do nível, sei lá, do Tom Cruise. Não seria muito mais lógico contratar um detetive particular? Pois é, o lance é que esse filme pega o título de uma série antiga que quase ninguém viu, e se viu na época nem se lembra mais hoje em dia, eu mesmo não me lembro mais nada, ignora totalmente o material de origem e entrega um filme sem graça, cheio de cenas de ação que mal se conectam e inventam um romance para ver se o público feminino sente de alguma maneira atraído pela história. Obviamente, eu não esperava que o Dublê fosse o filme do ano, dirigido pelo Martin Scorsese, com roteiro escrito pelo Aaron Sorkin e candidato ao Oscar de melhor filme do ano. Não esperava. Mas um blockbuster com um dos maiores astros do cinema atual, ganhador de Oscar, que custou 130 milhões de dólares, sem contar o marketing, e que tem que fazer uma bilheteria no mínimo substancial para não parecer um flop, não podia pelo menos ter uma história que fizesse sentido? Por exemplo, eu sempre digo que eu gosto de bobagens, que nem Godzilla e Kong, e eu gosto mesmo. É cheio de viagens idiotas, doidas, com um lagarto gigante que solta raios enfrentando um macaco gigante com a manopla do infinito. É uma doideira, né? É sem noção, não é? Mas pelo menos a história faz sentido. Segue uma narrativa lógica, coisa que não acontece por aqui. Mas é claro que um filme sobre um dublê, dirigido por um ex-dublê que virou diretor, sim, vai ter acrobacias, piruetas, carros capotando e gente sendo atropelada, e como diversão, talvez algumas dessas peripécias até valham o preço do ingresso. O problema é que uma acrobacia motherfucker precisa de contexto. Precisa de uma história para se conectar. Se não tiver, vira simples encheção de linguiça. Por exemplo, a grande acrobacia de Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1, foi aquele salto de moto de um penhasco que foi mostrado de todos os ângulos possíveis, explorado em tudo quanto é publicidade do filme. Mas não é um salto de graça, ele tem sentido na história, ele tem lógica dentro da trama.
O dublê é um amontoado de cenas de ação envolvido em uma embalagem de romance em que nada se conecta e a narrativa acaba sendo uma confusão retumbante. Se as cenas, sejam de ação ou sejam de romance, não fazem sentido, o roteiro simplesmente se esfacela. Sem contar que algumas sequências de ação são tão ridículas que doem. Vamos dizer assim, que em determinado ponto do filme, uma pessoa do sexo feminino que durante o filme claramente mostrou não ter a menor habilidade corporal, vestida em uma fantasia de alienígena, consegue, durante uma luta, dominar um dublê incrivelmente treinado de uma maneira que coloca medo em John Wick. Por quê? Porque sim. Porque cria um senso de medo, porque cria um senso de drama, porque o roteirista, que eu tenho que lembrar que escreveu O Homem de Ferro 3, quis. Só por isso. E no começo do filme, enquanto o nosso herói parte em busca do superastro de cinema desaparecido, a namorada do superastro de cinema desaparecido quase mata o nosso herói usando uma espada. Por quê? Porque sim. Porque o roteirista, que escreveu também Velozes e Furiosos Hobbs and Shaw, achou que ia ser legal. E sem contar que você vai desconfiar quem é o vilão da trama, assim, quase que imediatamente. O diretor David Leitch, um ex-dublê que dirigiu Deadpool 2 e depois foi água abaixo com o Trem-Bala, que é tão ruim quanto o dublê, precisa o tempo todo mostrar o quanto ele conhece da profissão de dublê. E parece que ele precisa encher o filme com cenas de ação, pois não sabe o que fazer quando elas não são necessárias. O filme até começa bem, a introdução do personagem do Gosling, os seus momentos como dublês, a sua paciência com o astro do cinema, tudo o que acontece antes do acidente que acabou com a carreira dele funciona e dá a falsa esperança de que o que vem depois será muito legal. Lê do engano. A partir dali, tudo o que acontece é um vazio de ideias, cheios de cenas de ação que mal se conectam e um roteiro que não se preocupa em fazer nenhum sentido. Tudo dentro da fórmula que um blockbuster genérico que vai desaparecer da mente das pessoas em 3, 2, 1 poderia pedir. Sem contar que tem aquela outra mania dos filmes de hoje em dia. A gente acha que a trama chegou ao fim, a gente acha que o filme acabou, que tá tudo fechado, mas o roteiro tem lá uns 15 minutos, 20 minutos a mais para contar uma história que a gente não se preocupa para fazer o tempo render. Claro, fique para ver as cenas pós-créditos, porque se você já perdeu 2 horas da sua vida, perder mais uns 10 minutos não vai fazer grande diferença. O dublê, de certa forma, deveria ser uma carta de amor à profissão, que a gente só se lembra dela mesmo quando a gente vê o Tom Cruise amarrado do lado de fora de um avião. E seria muito legal ter um ponto de vista dessa profissão por trás das câmeras. Assim como seria muito legal se o ator do filme não fosse o Ryan Gosling, mas um dublê de verdade. Quentin Tarantino fez uma homenagem muito melhor aos dublês em A Prova de Morte. Mas não tem, aqui é impossível, a gente não pode fazer isso, a gente não pode comparar David Leitch com Tarantino, né? O dublê pode até ter o seu público, que não precisa de mais nada além de umas cenas de ação e porrada sem sentido, embaladas por uma trilha sonora divertida, mas se você, como eu, precisa de um mínimo de trama que faça algum sentido, talvez você vai se irritar muito mais do que se divertir. Mas e aí, qual o melhor filme com dublês que você já viu na sua vida? Deixe a sua resposta nos comentários, inscreva-se no canal e se você curtiu a minha opinião de O Dublê, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, aproveita e se inscreve, deixa o seu like e acompanhe os ao vivos que acontecem todas as terças, quintas, sábados e domingos e torne-se membro do Clube dos Rabugentos. Você pode participar ao vivo das lives de sábado. E se você curtiu esse conteúdo, manda um super valeu, faz um pix de qualquer valor, pega no meu pix e balança. Aproveita também e assiste a um dos vídeos que vão aparecer aqui ao lado, um deles foi escolhido especificamente para você e nem fui eu quem escolheu. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu estou tentando postar vídeos todos os dias, então é bem provável que a gente se reveja muito em breve. Até lá, valeu!